Olá a todas e a todos. Essa nossa conversa, ela está situada no âmbito de um projeto extremamente importante, que é o projeto ECO, Escola de Oportunidades, Criativa e de Oportunidades. Dentro desse projeto, a gente tem um eixo estratégico que se chama Empreender Cidadão e um projeto ao qual essa nossa conversa está ligada, que é o projeto MAI, Mulheres Apoiando a Educação. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho, iniciando, apresentando a vocês um pouquinho do IFHT. Né? Eu sou diretora do IFHT, o projeto está sendo desenvolvido em parceria, aliás, uma parceria muito rica, entre o Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias e a Secretaria de Estado de Educação. Então, eu vou falar rapidamente sobre o Instituto e depois a gente começa a falar sobre trilhas formativas, que é o nosso assunto. Tá? Comecemos, então, com o IFHT. O Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias, vamos logo a seguir situar a criação e a missão. Tá? Ele é uma unidade acadêmica da UERJ, ligada ao Centro de Educação e Humanidades, um dos centros setoriais, e é relativamente jovem. Ele foi criado em 2012, né? Fez 10 anos agora, em abril desse ano. E como missão, ele tem projetos, estudos e pesquisas de formação humana mediada por tecnologias digitais. A gente tem uma equipe multidisciplinar, muito qualificada, e construímos uma educação mediada por tecnologias, pautada em alguns princípios que estão colocados aí. Tá? O progresso científico e tecnológico, o desenvolvimento contínuo, a ética e a efetividade nessa aprendizagem, nessa educação mediada, de maneira que a gente possa trazer avanços e benefícios a todas as pessoas que nesse processo estão envolvidas. Bem, vou mostrar muito rapidamente um painelzinho dos nossos cursos. A gente tem um curso de graduação que vai ser implantado, espero eu, em breve, disciplinas eletivas universais, que a gente já oferece, uma lista, um rol bem grande de cursos de extensão. O IFHT tem uma ênfase muito extensionista. Esses cursos que compõem a trilha, eles são cursos de extensão. E a pós-graduação lato sensu. Pós-graduação estrito sensu ainda está no plano dos nossos sonhos. Vamos avançar, então. Bom, o assunto fundamental nosso aqui, desse nosso bate-papo, são trilhas formativas do projeto MAI, do projeto Mulheres Apoiando a Educação. Então, a primeira coisa que eu vou perguntar a vocês é o que é que vocês pensam ao ver a palavra trilha. E eu coloquei ali 2 fotos de trilhas, uma mais aberta, outra com árvores. Né? Então, a palavra trilha nos remete direto à ideia de caminho. Né? E, no caso das trilhas formativas, a gente vai passando agora a ver, no campo da formação humana, o que é uma trilha formativa ou um itinerário formativo, que a gente usa as duas terminologias. É um conjunto articulado de unidades de conteúdo que levam a um aprofundamento em uma área do conhecimento. Então, essas unidades de conteúdo, elas estão ligadas a uma temática central, que é, digamos assim, nosso rumo da trilha, né? E estão ligadas a aprofundamento de conhecimento, sempre com começo, meio e fim. Elas são planejadas, são intencionalmente, sistematicamente planejadas, estruturando ofertas educacionais. E a gente vai falar exatamente dessas ofertas educacionais, levando a uma trajetória de formação que a gente pretende coesa, contínua, e ela pode ser vertical ou pode ser horizontal. No nosso caso aqui, ela é horizontal. A vertical leva à promoção, à subida de nível, à certificação. Não é o nosso caso. Tá? Então, na realidade, essas trilhas, elas são indicativos de estudo para a formação continuada, ou como a gente chama hoje, educação ao longo da vida, né? Lifelong Learning.
percursos formativos que o indivíduo poderá cursar, ou visando qualificação para o prosseguimento dos estudos, a inserção no mundo do trabalho ou exercício profissional. É o nosso caso, né? O objetivo das nossas trilhas é aprimorar o trabalho das pessoas que nelas estão envolvidos. Avançando um pouco mais, o desenho de uma trilha de aprendizagem, segundo Guy Leboterf, que é uma autoridade nesse assunto, eu coloquei a citação bibliográfica dele ali embaixo, elas são planejadas e foi assim que nós fizemos. E é assim que nós vamos trabalhar quando começarmos a desenvolver e depois implementar essas trilhas. Objetivos, as opções de formação. Aqui, no caso, nós temos 2 opções de formação. Uma trilha voltada para as mulheres que atuam no Projeto Mãe e a outra é voltada para os assistentes sociais. Os recursos necessários e o tempo necessário para que ela seja trilhada. Avançando um pouco mais, vamos olhar esses produtos acadêmicos que fazem parte do Projeto MAI, né? São 90 horas de trilha formativa. Como é que a gente caminha nessa trilha? A gente tem um tutorial que é aberto, que é livre e que tem como foco exatamente apresentar o projeto. O porquê, os aspectos práticos do projeto, como ele funciona, qual o impacto que a gente espera nesse retorno da pandemia, que impacto a gente espera na rede e na comunidade envolvente as unidades acadêmicas, as unidades escolares da Secretaria de Estado de Educação e que são organizadas em coordenadorias regionais, naquelas que a gente chama de CREs. Bom, então a gente tem esse tutorial, é o ingresso na trilha. E depois, como é que as 90 horas são distribuídas? Vamos olhar. Bom, a gente tem 3 cursos de extensão, cada um com 30 horas. O primeiro tem 2 módulos, cada um com 2 aulas. Eu não vou ler cada um dos módulos ali, mas vocês, principalmente quem vai gerar conteúdo e quem vai produzir os recursos educacionais para essas trilhas, vai se sentir incluído, presente e representado ali. Então, por exemplo, no curso 1, a gente tem um primeiro módulo que fala de busca ativa, que é um tema sensível no projeto. Um segundo módulo voltado para a integração território, família e escola, né? Como é que a bolsista, a mulher, a mãe selecionada atua. Logo depois a gente tem um segundo curso, uma segunda etapa da trilha, em que nós temos noções básicas de informática que são necessárias para a atuação dessas mulheres e noções básicas de direito e legislações pertinentes. Bom, esses são os 2 primeiros cursos. Vamos ao terceiro. A gente está contabilizando 30, 60 e agora as últimas 30 horas. Esse último curso, ele é focado no primeiro módulo em relações interpessoais e o ambiente escolar, que é um aspecto muito importante dessa trilha, e o segundo, gestão de oportunidades econômicas e sociais. A gente vai falar um pouquinho de educação financeira, de inclusão produtiva. Bom, completamos os 90 horas da trilha voltada para as mães, para as mulheres apoiando a educação. Vamos agora chegar à segunda trilha, que é voltada para os assistentes sociais do projeto, que foram selecionados para atuar. Essa segunda trilha ela é um pouco menor, menor em duração, mas com um aprofundamento, com um foco bem claro que vocês vão ver daqui a pouco. Começa com um tutorial. Tutorial é aquela coisa que fica à disposição, fica na bolsa. Quando você precisa, você consulta. É um tutorial voltado para noções básicas de informática que podem ser necessárias à atuação dos assistentes sociais. Agora vamos olhar as 45 horas, como é que elas estão organizadas. A gente tem um primeiro curso de 15 horas com 3 módulos. O primeiro fala da atuação do assistente social no projeto.
O segundo é voltado para a legislação e o terceiro fala de um aspecto atual e importante, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, já que todas as pessoas envolvidas no projeto vão ter acesso a informações, a dados que necessitam ser protegidos, necessitam de confiabilidade, necessitam de anonimato. Então, vai se tratar desse assunto. Vamos ao outro curso. A gente tem mais 30 horas no segundo curso, em que temos 3 módulos também. Só que eles são um pouco mais longos, né? Porque o segundo curso tem 30 horas. O primeiro fala do serviço social na educação. O segundo focaliza políticas públicas, gestão e intersetorialidade. E o terceiro aborda uma questão que muito nos preocupa atualmente, a todos nós que somos envolvidos com ciências humanas, com ciências sociais, que é a questão da saúde mental e da violência, que ganhou contornos muito preocupantes nesse momento pós-pandêmico. Então, gente, antes de avançar, vamos lembrar, as trilhas estão aí, elas estão divididas em etapas, elas estão organizadas, mas elas podem ser trilhadas da forma que vocês desejarem. Inclusive, por exemplo, o assistente social, ele quer ter acesso à trilha formativa voltada para as mulheres do projeto, é claro que isso é permitido. Eu avancei um pouco, mas eu quero olhar lá atrás, uma etapa que estava voltada para um conteúdo que eu reputo importante e que eu gostaria de ver de novo. Bom, gente, são trilhas, são caminhos que a gente espera trilhar junto com vocês e que esperamos que sejam muito bem-sucedidos. Agora, finalizando, eu fui buscar num poeta uruguaio, já falecido, que eu gosto muito, que é o Mário Benedetti, e ele foi profético quando disse essa frase que está colocada ali, e que, para mim, tem uma relação direta com o momento pós-pandêmico que a gente vive. Justamente quando pensávamos que tínhamos todas as respostas, de repente, todas as perguntas mudaram. Foi isso que aconteceu. Só que nós, seres humanos, somos muito flexíveis, muito adaptáveis, estamos realmente contactando essas novas perguntas e buscando respostas, e esse projeto ele focaliza eminentemente o futuro. E terminando com Mário Benedetti, Lento Mas Vem, é um dos poemas que eu mais gosto. Lento, mas vem, o futuro se aproxima devagar, mas vem. Hoje está mais além das nuvens que escolhe e mais além do trovão e da terra firme. Já vai se aproximando, nunca tem pressa, vem com projetos e sacos de semente. E é isso que a gente traz, né? Um projeto que, na realidade, envolve muitas sementes que nós pretendemos plantar e pretendemos que elas germinem na educação do Estado do Rio de Janeiro de uma maneira muito proveitosa. Obrigada pela atenção, um abraço muito carinhoso para todas e para todos.